Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Vamos pra cima. Sexta-feira. Mais um dia aí para celebrarmos, mais um dia para aprendermos mais sobre o reino, sobre a sua justiça. Mais um dia para estarmos aí à frente dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, de tudo aquilo que nós queremos realizar, tá? O mês de agosto ele já tá passando e tudo tá passando muito rápido. Então, se você não começar a se movimentar, se você não começar a fazer o que precisa ser feito, você vai viver mais um ano do mesmo jeito, né? De ter muitas expectativas, mas não acabar realizando nada. Então, é necessário que você venha começar a fazer as coisas acontecer, até porque tudo acontece quando você se move. Então, quando você dá o primeiro passo, quando você faz a sua parte, quando você entra em movimento, você vai recebendo mais recompensas, né? Você vai recebendo ali mais motivações, você vai recebendo até mais avanços quando você chega em um nível onde que antes você não chegaria se você estivesse parado, né? Então, quando a gente está em movimento, tudo vai cooperando ali para o nosso bem, tá? Nós estamos aqui na série José, estamos falando um pouquinho sobre José, estamos modelando ele, de todas as suas características, daquilo que aconteceu na sua história, para que nós possamos aprender aí a crescer um pouco mais e edificar-nos, né? Então vamos ler aqui Gênesis capítulo 37, versículo 12 em diante, tá? Aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando as ovelhas e as cabras do seu pai, até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: Não apacentem teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: Vai, então, ver como é que estão os teus irmãos e os rebanhos, traze-me notícias. Ele o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando estava próximo a Siquém. Um homem o encontrou vaguejando pelos campos e lhe indagou: Que procuras? Ele respondeu: Procuro meus irmãos, indica-me por favor onde costuma apacentar os rebanhos. Então o homem informou-lhe: Eles levantaram o acampamento daqui, e eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que pudessem chegar mais perto, tramaram sua morte. E combinaram entre si: Eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-o, jogamo-lhe numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Todavia, Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: Não lhe tiraremos a vida, afirmou Rúben. Não derramarei sangue humano, lançai-o neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para ferir. Ele somente dissera assim para livrar José das mãos deles, e assim que possível restituí-lo ao seu pai. Então José chegou junto a eles, despojaram-no da sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia, e arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias. Havia bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá aos seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder no seu sangue? Vinde, vendemo-nos aos israelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E os seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercenários ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito.
entre mentes, quando Rúben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes, e saindo ao encontro de seus irmãos, desabafou. O rapaz não está mais lá, e eu aonde irei? Então eles degoraram o bode e ensoparam-lhe de sangue da túnica de José. Em seguida mandaram entregar ao pai com este recado: eis que encontramos, vê se é ou não a túnica do teu filho. Jacó o observou e afirmou: certamente é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi truciado. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestindo-se de pano de saco, conforme a tradição, pranteou durante muitos dias o seu amado filho. Essa parte da história de José, né, é a parte que muda todas as coisas. Bom, José tinha muitos sonhos para serem realizados, né? Ele recebeu uma inspiração ali do Senhor de algo que aconteceria no futuro, mas pelo fato de ele estar num ambiente onde esse crescimento ele não era possível, Deus permitiu com que ele saísse daquele meio e fosse para um outro lugar aprender com novos desafios, com novas pessoas, fazendo outras coisas ali na sua vida, porque onde ele estava não dava para ele exercer esse crescimento. Primeiro porque pelo fato de ele ser muito amado pelo pai dele, ele era o penúltimo filho ali, foi um filho assim muito amado. Jacó, ele, pelo fato de José ser o filho da velhice, também ser da sua amada esposa Raquel, né? Ele preservava muito ali José, ele cuidava muito, ele demonstrava uma diferença do amor que ele tinha por José do que o amor que ele tinha pelos outros filhos, né? E isso causou inveja nos seus irmãos, e eles todo o tempo criticavam ali José, criticavam ali os seus comportamentos, né? Criticavam os seus sonhos e falavam: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Então, naquele ambiente onde José estava, ele não conseguiria realizar os seus sonhos. Aquelas pessoas, no caso os irmãos dele, estavam inflamados pela inveja, ao ponto de pensar em matar o seu próprio irmão, né? De matar ali aquela pessoa e simplesmente enganar o seu pai ali, dizendo que não mataram, né? Mas que eles iriam ficar todo tempo com aquela consciência pesada. Então, ao invés de matar, eles decidiram vender José. E justamente essa venda, né? Essa mudança de rota na vida de José foi que justamente garantiu o sustento da família de Jacó futuramente. Então, às vezes, Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida, não para nos prejudicar, mas para nos fazer amadurecer. Só que às vezes a gente não entende, né? E começa a reclamar. Na maioria das vezes a gente realmente não entende. A gente só reclama e diz: Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por que tu deixou isso acontecer? Senhor, não era para isso ter acontecido. E aí há uma série de fatores, uma série de reclamações que você vai colocando ali como e acaba se tornando barreira, impedimento de o Senhor fazer alguma coisa, né? De Ele agir na sua vida. Porque quando estamos na base da reclamação, da murmuração, nós afastamos a bênção de nós. Então, José, ele foi ali como um cordeiro mudo, né? Praticamente, ali para junto com os 10, com as pessoas, no cordeiro mudo, no sentido de não reclamar de Deus na posição em que ele estava, né, ou aquilo que estava acontecendo com ele. E é muito interessante que quando nós começamos a crescer, a prosperar, sempre vai ter pessoas ao nosso lado que não querem o nosso sucesso, que não querem ver-nos crescer, prosperar, multiplicar. E aí ela vai fazer de todas as formas para nos derrubar, vai fazer de todas as formas para nos prejudicar. E o pior, pode ser pessoas da própria família, né? E às vezes a gente fica esperando assim: minha família não me apoia, porque é um sentimento de inveja mesmo, porque quando você começa a pensar fora da caixa, as pessoas que não fizeram aquilo ali que você fez, ou que têm vontade, mas não tiveram a coragem de fazer, elas sempre serão tidas como invejosas, elas sempre vão invejar o seu sucesso, vão invejar a mudança, mesmo que você ainda não esteja tendo sucesso ainda, mas só pelo fato de você mudar de rota, de você escolher aquilo que a boiada, digamos assim, que a maioria das pessoas não escolhe,
você está colocando um alvo nas costas, né? As pessoas elas vão te criticar, elas vão sentir inveja, elas vão falar bastante, mas quando você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem um sonho para ser realizado, você se mantém firme naquilo dali, você se mantém focado naquilo dali, porque o seu sonho ele tem que ser maior do que as picuinhas, do que a inveja, do que aquilo que as pessoas vão falar sobre as críticas. Tem que ser maior do que tudo isso. E para você vencer todos esses desafios, precisa estar aliançado na rocha, que é o Senhor Jesus. Então, José, ele tem muito a nos ensinar, né? E o fato de ele ter sido vendido, né, de ter mudado ali a rota para ele fez com que aquela situação cooperasse ali para o bem, para o bem dele, né? O Senhor fez com que aquela situação, sabe, no mais ruim do ser humano, que é essa questão da inveja, de fazer as coisas de forma assim, que se arrependa depois, né? Porque depois eles ficaram arrependidos. Desculpa. Então, o que acontece? Quando nós fazemos aquilo que precisa ser feito, quando nós focamos no nosso sonho, no nosso objetivo, a tendência de se levantarem pessoas contra isso é muito grande. Mas quando nós estamos focados ali, fazemos aquilo que precisa ser feito, pode ter certeza que os nossos sonhos eles serão realizados. A gente só precisa realmente passar por essa turbulência, passar por essas pessoas que querem nos levar para trás, tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre. Obrigada por nos ouvir, por cuidar de nós. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor está no direcionamento de todas as coisas. Que no dia de hoje tu venhas falar ao nosso coração. Venha, meu Deus, derramar sobre nós o teu Espírito e nos ajudar a passar pelas turbulências que nos cercam. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que você tenha uma sexta-feira maravilhosa, uma sexta-feira de paz, de prosperidade, de muita produtividade, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã, sábado, nós estaremos aqui às 6h27. Beijão!